Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Nós ficamos felizes em receber a todos nesse canal, que é uma ferramenta que a internet nos permite e nesses tempos em que a nossa casa está fechada. Para quem ainda não nos conhece, meu nome é Ângela, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Pinhais, no Paraná. Nós vamos iniciar a atividade dessa noite fazendo uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que é de hábito na nossa casa essa leitura, para nós acerenarmos as nossas mentes e os nossos corações e realmente iniciarmos as nossas atividades. Então vamos ver o que a lição nos fala para hoje. Não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mau e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Então vamos fazer uma prece para iniciarmos, rogando ao Pai amado, Deus misericordioso, ao amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo incondicional, e a espiritualidade amiga, os benfeitores que nos atendem a cada um de nós, para que possamos ter serenidade, paz, alegria, amor em nossos corações, que Deus nos envolva e que possamos refletir com as lições de hoje e que cada vírgula, cada palavra de tudo que será dito fique nos nossos corações, para que possamos pensar e aos poucos irmos nos tornando criaturas melhores. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós, a cada um que está nos assistindo e permitindo que cheguemos aos seus lares desta forma, através da tecnologia, levando a mensagem de consolo, de esperança do amado Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, que assim seja. Hoje nós temos a alegria de receber a Maria Ana. A Maria Ana está colaborando conosco essa noite e ela é trabalhadora voluntária do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Fica lá na Vila Isabel. Ela é participante da URI Oeste e colabora conosco nesse momento em que as casas estão ligadas, uma ajudando a outra, para que possamos levar o Evangelho de Jesus. Maria Ana, fique à vontade para explanar o Evangelho de Jesus para nós. Deus te abençoe. Todos, queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus possa ser constante em nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da casa, na pessoa do Wilson e da sua esposa Ângela, para essa tarefa de divulgação da nossa doutrina. Hoje o nosso estudo será o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz para nós o seguinte: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. É aquela passagem que Jesus afirma para os seus discípulos que nós devemos tratar o nosso próximo com carinho, com afabilidade e com caridade. É aquela passagem, então, que está em Mateus capítulo 5, versículo 4, em que ele afirma que todo aquele que falar que o seu irmão é louco ou que destratar o seu irmão será condenado diante do tribunal.
Então, o que isso Jesus quis afirmar? Ele instituiu aí, então, a lei do amor e da caridade. E para começar, então, o nosso estudo, que nós sabemos o quanto é difícil essa afabilidade e doçura diante das diversidades da vida, quando nós nos confrontamos ali com os nossos irmãos que está polarizado, como que nós devemos nos manter diante dessa situação? Então, nós vamos começar com uma lenda que traz para nós que num lugarejo existia um velho sábio e ele era tido como um mestre da paciência. Em determinado dia, então, uma tarde, ele recebeu em sua morada um homem que gostaria de desafiá-lo, para ter certeza que ele era o mestre da paciência. E este homem, então, já tinha fama de ser uma pessoa grosseira, violenta e que gostava de humilhar os seus semelhantes. E o velho sábio, então, concordou desse desafio. E assim, então, começou o dia. Este homem fez todas as indelicadezas e afrontas para esse mestre. Chegou-lhe a cuspir, a lhe jogar pedras. E o mestre permaneceu sereno. E decorreu-se o dia inteiro com as injúrias, com a violência, até um determinado momento que este homem sentiu-se por vencido. E deixou, então, de humilhar o mestre e se retirou, convencido que realmente este mestre era da paciência. O mestre, então, aproveita do momento e pergunta, então, para os que estavam ali assistindo, acompanhando todo aquele desaforo, de quem é aquele presente, que aquele homem trouxe um presente para entregar para ele, que era o presente da injúria, da inveja, do mau humor. Aí os seus alunos então respondem que aquele presente era de quem trouxe. E o mestre então sábio diz que realmente o presente é de quem está com ele, é quem está trazendo. Agora, nós temos a oportunidade de aceitar ou não. Porque quando nós nos mantemos fiéis, firmes na nossa paciência, no nosso amor incondicional, nós não vamos aceitar esse tipo de presente. Então, esse presente volta com quem o trouxe. Então, essa pequena história vem trazer para nós, é um convite para a nossa modificação. E lá no Livro dos Espíritos, na 909, Kardec vai perguntar então aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos vão falar que sim, que nós podemos. Lembramos da história? Nós vamos aceitar ou não o presente que estão nos ofertando. Mas também, os espíritos ali também advertem que nós nos esforçamos pouco. Nós podemos sim nos esforçar mais. Nós podemos sim fazer mais por nós mesmos, na nossa modificação moral. E como que nós podemos fazer isso? A partir do momento que nós temos a consciência que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui apenas de passagem para aprendermos e para evoluirmos, que tudo é transitório, passageiro, nós vamos então olhar de uma maneira diferente para esses pequenos acontecimentos, para esses presentes que a vida nos oferece. Nós costumamos brincar assim: a vida me deu limões e eu fiz uma limonada. E é isso mesmo. Vai depender de como nós
estamos, o quanto nós nos conhecemos e o quanto nós estamos empenhados, como espíritos em evolução, a modificarmos a cada dia. Opa! E nós sabemos, no livro Luz nas Trevas, do Divaldo Franco, psicografia do Divaldo Franco, um livro da Joana de Ângeles, ela vai dizer, e logo no primeiro capítulo, sobre o poder da palavra, ela vai dizer que a palavra é aquela que pode levantar o ânimo de alguém alquebrado. Quando alguém nos chega tão carente, dolorido, nós podemos, com a nossa palavra, acolher esse irmão com palavras de otimismo, de esperança. Esse é o poder da palavra. Assim como nós também podemos iluminar consciência, podemos esclarecer aquele que ainda permanece alheio às verdades. Como Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também nós podemos fazer com que... Estou apertando errado aqui, gente. Nós podemos fazer o que também quando nós acolhemos aqueles que nos chegam tristes, desanimados, sem ânimo para a vida. É mostrar que a vida é movimento, a vida é crescimento, é aprendizagem. Então, no livro Convites da Vida, também da Joana de Ângeles, é um livro, assim, eu brinco que é o meu livro do coração, porque foi o primeiro livro que eu ganhei do meu pai, quando lá na mocidade, e eu tenho o original, está todo amarelinho lá, então de vez em quando eu tenho que colocar no sol. Então, lá no capítulo 9, ele faz o convite à pureza. E é bem interessante que nesse capítulo, a Joana de Ângeles vai trazer para nós que nós podemos sim nos modificar todos os dias. Não tem aquela música que fala, nada será como antes, que as ondas do mar não são a mesma, que a vida vem como uma onda do mar? Assim é a vida, todos os dias nós temos oportunidade de fazer diferente. Então ali eles nos convidam que ninguém, olha que interessante, ninguém vai pedir um documento falando quem fomos nós no passado. Hoje eu sou a Maria Ana. Não importa se no passado, né, eu fui a Joaquina, a Beatriz, a Maria ou a Ana. Ninguém vai nos pedir essa documentação. Então ele faz o convite ali, ela faz o convite de reinicia agora o teu programa de pureza. Lembra que Jesus instituiu a lei do amor e da caridade? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herderão a terra, porque eles verão a Deus. Então veja o convite para reiniciar, ou seja, todas as manhãs podemos fazer diferente. E lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver quando Kardec pergunta aos espíritos como que nós poderíamos evoluir mais rápido. E eles vão responder que é simples. Simplesmente toda noite, faça uma reflexão do seu dia. Faça um exame de consciência e veja o que foi feito, o que foi deixado de fazer, para que no outro dia você possa reiniciar com o teu programa de pureza, sempre trazendo em mente os conceitos sublimes do Mestre. Que ninguém avança pelo caminho do progresso moral sem o contributo das experiências. Nós não conseguimos evoluir se nós não tivermos as experiências, se não tivermos os nossos limões. Nós só faremos a limonada se nós não tivermos. Agora, nós também podemos pegar esse limão e colocar na nossa sacola, colocar nas costas e carregar esse peso por um tempo, até que alguém
ou que a nossa mente nos desperte, para que carregarmos coisas que não nos acrescentam, que não nos faz crescer e nem evoluir? As lições dos erros, ela que nos faz avançar pelo caminho do progresso. Errarmos, reconhecer, repararmos, crescermos, aprender, e assim nós iremos. Não importa quem foste, o que fizeste, que os teus equívocos e erros, a condição de devedor representa marca indelével, ou seja, está na nossa consciência. Não precisa ninguém ficar nos apontando que nós fizemos isso ou aquilo de errado. Se nós tivermos essa humildade de todas as noites fazer uma reflexão. Só que nós andamos tão atarefados, né? Agora não, que com a pandemia e nós estamos mais tranquilos, né? Mas que nós não dormimos, nós desmaiamos. E levantamos no outro dia, naquele corre-corre, no automático. E esquecemos que a nossa consciência, ela nos chama, ela fica ali como que gritando, para que nós possamos fazer uma viagem interior, que nós possamos nos autoconhecermos. Quando nós nos propomos fazer essa viagem interior, ela é dolorosa, porque nós mesmos vamos descobrir quem somos. Porque nós temos uma ideia que nós somos ótimos, mas nós somos centelhas divinas, mas na convivência, muitas vezes, com o nosso próximo, isso fica a desejar. Mas só que muitas vezes nós não temos esse olhar, porque nós não paramos para avaliar o nosso comportamento, o que nós falamos, como que nós agimos. E a consciência fica ali, martelando, mas eu prefiro ir fazer outras coisas. Eu prefiro arrumar várias atividades para que eu não tenha que pensar em mim. Quem eu sou? O que eu faço aqui? E qual que é o meu propósito quanto espírito em evolução imortal? E essa marca na nossa consciência é que vai nos dar condição de todos os dias fazermos diferente. De ir burilando os nossos sentimentos, fazendo com que ele fique cada vez mais próximo da lei de amor e da caridade, da doçura, da brandura, da paciência, da indulgência para conosco e para com o nosso próximo. Assim foi essa brandura, essa doçura, ela atingiu Maria de Magdala, porque ela, num momento de desespero, de decadência, Jesus lhe deu a oportunidade. Quando ele lá no Evangelho, ele relembrou aquela mulher adulta, lembra das pedradas? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Maria de Magdala, ela reconhece nas palavras, nas pregações de Jesus, que ele era o mestre. E a partir daquele momento, ela modifica toda a sua vida, que antes era uma vida totalmente contrária a leis morais, a lei do amor e do respeito por si e pelo próximo. A mesma coisa nós temos aqui em Saulo. Saulo a caminho de Damasco, quando ele então cai do seu cavalo e uma forte luz aproxima dele. E Jesus então diz para ele: Saulo, por que me persegues? Porque como nós sabemos que Saulo era um dos importantes doutor da lei, e ele perseguia os cristãos. Então, quando Jesus pergunta, por que me persegues? Paulo, então, perde a visão pela luminosidade do Mestre
E o mestre então diz a ele que ele vá até a cidade, que Ananias irá curá-lo. Então assim ele vai e ele então desperta, e é o nosso Paulo. Passa então a ser um dos maiores divulgadores da Boa Nova. E quando nós falamos em doçura, quando nós falamos em aceitar a vida, os nossos limões e fazer dela o melhor, de viver a vida com paciência e resignação, nós lembramos da passagem evangélica que está em Lucas, quando o anjo chegou a Maria e falou a ela que ela iria dar à luz ao Filho de Deus. E ela então, como assim, né? Como? E ele fala que ela tinha sido a escolhida. E ela, num momento de humildade, num gesto de amor incondicional, ela se coloca como serva de Deus. Eis aqui a serva de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Nós nem precisamos falar da vida de Maria, o que ela passou até a crucificação do Mestre, do Filho amado, e depois que ela continuou junto a João a perpetuar os ensinamentos do Mestre, do Filho amado. Então nós nem precisamos entrar em detalhes sobre essa figura mãe querida e amada, que em nenhum momento duvidou, que em nenhum momento colocou em questão o porquê. Mas ela seguiu os ensinamentos. E todos os dias foi uma mãe que procurou fazer o seu melhor. Assim nós temos também outras figuras que também atendeu o chamado da mediunidade. O Chico Xavier, com a sua mediunidade, com a sua simplicidade, doou toda a sua vida, dedicou a sua vida ao próximo e a auxiliar materialmente aqueles que não tinham o que comer, através de distribuição de cesta básica. Mas o Chico não se preocupou só com o corpo físico, também com o espiritual. Ele trouxe, através das suas psicografias, obras, trazendo notícias no plano espiritual, testemunhos, exemplos de uma vida que não acaba aqui na Terra, que continua. E que, como nós devemos não fazer para não repetir os erros desses irmãos que narram essas histórias. Então, traz a luz do esclarecimento, colaborando com a doutrina espírita, né, trazendo a nós a confirmação da vida espiritual que Kardec, em 1857, já lançou no Livro dos Espíritos. Nós temos também o Raul Teixeira. Eu lembro que quando a gente era da mocidade, o Raul Teixeira foi na nossa casa espírita, lá em Minas. A gente era jovem, né? Aquilo, a gente não entendia muito quem era o Raul, porque a gente queria mais tocar violão, né? Cantar, aquelas coisas de jovem, que é uma delícia. E o Raul, então, com toda a sua simplicidade, fez uma palestra maravilhosa, sentou lá no meio de nós e mandava isso, vamos cantando. E a gente achava o máximo, ficava cantando, e ele fez uma palestra maravilhosa, esclarecedora. E todas as palestras do Raul é um convite a observarmos os exemplos do nosso Mestre Jesus. Nós temos também o Divaldo, o nosso querido Divaldo, que também traz para nós, através da sua psicografia, da sua mediunidade, ensinamentos do plano espiritual, nos esclarecendo para que nós tenhamos condições de compreendermos, de colocar em prática as máximas do Cristo. Eu tenho uma amiga que visitou a Bahia, e ela é uma médica, ela foi num congresso
de neurologia e aproveitou lá um minutinho, deu uma fugida e foi conhecer a mansão do caminho. E ela voltou extasiada e falou: Maria Ana, todo espírita devia de conhecer a mansão do caminho, porque o Divaldo a gente já conhece. Porque toda vez que ele vem em Curitiba, estamos lá assistindo as palestras dele. Mas todo espírita devia de conhecer a mansão do caminho, o trabalho de assistência, de amor e de educação que é realizado neste local. Então, nós temos aí exemplos que nos convida, que vem reforçando a máxima de Jesus, bem-aventurados. E aí eu trouxe aqui, acho que até lá com a meia-noite nós terminamos, tá, pessoal? Acho que ninguém está com sono. Vamos ver aqui, eu gostaria... Violência e paz. A doce e silenciosa influência bem está ilustrada num fato ocorrido durante a Guerra do Vietnã e que foi narrada por um soldado norte-americano. Conta ele que, junto com outros companheiros, estavam escondidos numa plantação de arroz. Assim também ali se escondiam Vietcongues. E passaram a travar um acirrado tiroteio. De repente, por um estreito caminho que dividia um campo do outro, surgiu uma fila de 6 monges, andando na mais perfeita paz, tranquilos e equilibrados, seguindo bem em direção à linha de fogo. Todos eles olhavam para a frente, de forma serena, como se não houvesse perigo algum. Naquele momento, algo estranho aconteceu com os soldados de ambos os lados. Ninguém sentiu vontade de atirar enquanto os monges passavam. E depois que eles saíram da linha de fogo, o calor da luta havia desaparecido. Naquele dia, ao menos, todos eles desistiram do combate. Quando conseguirmos manter a paz inalterável, haveremos de nos sentir muito bem. Em nosso planeta se espalhará um odor de calma, um desinteresse pelas ações violentas. Haverá uma vontade de mudar e buscar outros valores. Em cada um haverá a recordação da inocência infantil, e o amor brotará nas criaturas de forma espontânea. Certamente, até chegarmos lá, ainda teremos que conviver com a violência. Assim foi com Gandhi, que encontrou um jovem que lhe atirou em pleno peito, fanando-lhe a vida. Assim foi com Jesus, que sofreu a penalidade da crucificação. Mas, da mesma forma que eles permaneceram imperturbáveis na sua paz, influenciando-nos a pensar na paz, a desejá-la e conservá-la, assim nos devemos portar. É como se pudéssemos tornar a ouvir, repetidas vezes, a voz do Rabi Galileu a entoar o seu poema. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Sejam os teus atos um reflexo da tua paz, que deves cultivar com os esforços de todo dia e os investimentos de toda hora. Vejamos, esse convite é do momento espírita e ele então termina nos fazendo uma pergunta: como que está a nossa conquista da paz? Como que está o nosso empenho de sermos cada dia mais dóceis? Quando Jesus nos fez o convite e instituiu a lei do amor, ele não quis dizer que nós devíamos de ser omissos, covardes, mas ele
nos ensina que nós devemos sim ter a firmeza, mas com carinho, com sabedoria, sem ofender. E é uma conquista que o nosso espírito, em busca da nossa melhoria e do nosso progresso, temos como objetivo e modelo e guia Jesus. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Fica o convite a todos, para que possamos cada dia fazermos melhores, cada dia sermos diferentes, e que o nosso dia possa ser sempre iluminado de muita paz e de muita esperança. Boa noite a todos e obrigada. Nós agradecemos a Maria Ana pela mensagem e fica como reflexão para todos nós pensarmos. E nós vamos encerrar então agora a nossa atividade, uma prece, vamos agradecer a Deus e agradecer a todos que permitiram que dessa forma chegássemos aos seus lares, levando o Evangelho de Jesus, né? Levando o consolo e a esperança para todos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao amado Mestre, Jesus, nosso guia, nosso modelo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara em todos os momentos, para que possamos ter a saúde, a alegria, o bom ânimo, o discernimento, a serenidade, que nossos corações fiquem em paz, que a paz do amado Mestre Jesus fique conosco. Agradecidos por tudo, nós encerramos a nossa atividade dessa noite. Graças a Deus e a Jesus.